De antemão, nós tributamos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Quero mandar um abraço especial para todos os irmãos que estão em casa, que gostariam de estar aqui na igreja, mas por força superior não pode. Mesmo assim, receba o nosso abraço em Cristo Jesus. E hoje um dia especial, quarta-feira, culto de doutrina. E nós iremos tomar como base uma passagem que está lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15. Eu quero ler apenas o versículo 4. Gostaria que você acompanhasse junto comigo e nós iremos meditar nas Sagradas Escrituras. Esse texto é um texto bem interessante que eu queria fazer uma introdução com ele para depois a gente caminhar em outras passagens para o louvor e para a glória do Senhor. Assim está escrito: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto no qual nós lemos. Por quê? Porque ou você já tomou conhecimento, ou poderá amanhã tomar esse conhecimento. Que conhecimento? De alguém te dizer, de alguém te ensinar que o Velho Testamento não tem nenhuma validade, que nem se deve ler. Eu não consigo entender como é que alguém pode dizer algo dessa maneira. Mas quem não é preparado, quem não tem um certo conhecimento, pode ouvir determinadas mensagens e assimilar como que se fosse verdadeira. É por isso que eu fiz questão de ler esse texto, que nos diz assim: tudo quanto outrora, ou seja, tudo quanto no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. As Escrituras Sagradas, ela é composta de Novo e Velho Testamento. Não é só o Novo Testamento. Quero também deixar bem claro, para que você possa entender, que o Velho Testamento, ele não serve de base doutrinária para a igreja. Para a igreja, a sua doutrina é a doutrina dos apóstolos. Porém, o que foi escrito no Velho Testamento serve como ensino, serve como exemplo, serve como lição, para que a gente possa aprender com o que eles passaram. Por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, o apóstolo São Paulo também nos chama a atenção, citando o que aconteceu com eles no passado. Todo esse capítulo 10 fala sobre exemplos da história de Israel. No versículo 11 você vai encontrar a seguinte escritura: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Portanto, é muito importante, é muito interessante você ficar ciente que as coisas que aconteceram com o povo de Israel, que as coisas que aconteceram com os judeus que foram registradas, servem para nosso exemplo, serve para nossa advertência, serve para que a gente aprenda onde eles acertaram, a gente fazer a mesma coisa, onde eles erraram, a gente não fazer, porque senão a gente também poderá pagar um preço bem caro. Por que eu falei esta introdução? Porque, na realidade, eu quero conversar com vocês hoje sobre uma coisa bem interessante. O quê? O que nós estamos passando? Nós estamos vivendo uma época muito difícil, uma época muito complicada, uma época que não se teve na história da humanidade. É um momento onde o mundo inteiro está sendo afetado. E muitos, inclusive de nós, não sabemos como agir, como proceder. Com certeza, neste momento, tem muitas pessoas em casa, tem muitas pessoas que não sabem o que fazer, não sabem que atitude tomar, não sabem que direção ir, não sabem, está desesperado. Eu tenho escutado, eu tenho visto, eu tenho presenciado pessoas completamente desesperadas, sem saber o que fazer. Isso faz parte da nossa natureza. E isto a gente entende o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados. Daí a razão da gente ficar nessa situação às vezes. Mas
Como nós mostramos duas passagens que nos mostram que as Escrituras, que o que aconteceu com Israel, que o que foi escrito no passado serve para o nosso exemplo, então vamos caminhar pelas Escrituras e tirar uma lição do que aconteceu com o nosso irmão muito querido, muito conhecido, Davi. No Salmo 50, no versículo de número 15, Davi nos diz algo muito interessante que eu queria que você prestasse atenção. Olha o que é que aqui está escrito: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus falando para Davi: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. No dia da angústia. Nós sabemos, nós entendemos que o momento que nós estamos passando é um momento de angústia. Não para todo mundo, porque tem pessoas que estão bem, graças a Deus. Mas a maioria, sem sombra de dúvida, estão passando momentos de angústia. E a Bíblia chama esse dia de angústia como o dia mau. Não sei se você conhece, mas a Bíblia fala a respeito do dia mau. E quando o Senhor diz este dia mau, não quer dizer que é um dia de 24 horas. É um período de tempo que pode durar um determinado tempo. Por exemplo, para que você tenha este conhecimento, lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 13, Paulo nos fala a respeito deste dia mau. E Paulo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido, tudo permanecer inabaláveis. Portanto, se você observar essa leitura no seu contexto, Deus nos passa as suas armaduras para que a gente possa usar no nosso dia a dia. E estas armaduras não são coisas que a gente pode usar para se defender fisicamente. São armas espirituais que a gente coloca no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente vai ter como permanecer firme e resistir e vencer nesse dia chamado dia mau. O Senhor Jesus também, ele fala a respeito desse dia mau. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus nos chama a atenção a respeito desse dia chamado dia mau. Disse Jesus: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Nós não esperávamos viver estes dias que estamos vivendo. Nós não estávamos preparados para esses dias nos quais estamos vivendo. Não temos ainda uma perspectiva de quando isso vai ser solucionado, quando isso vai acabar. A gente está, de uma certa forma, inseguro, de uma certa forma, vivendo uma incerteza. E a gente pode chamar isso de um tempo de angústia, um dia de angústia. Quero dizer para você que está me ouvindo, que esse tempo de angústia, esse dia chamado dia mau, ele vem para todos os povos, para todas as pessoas. Talvez alguém hoje não esteja vivendo esse dia mau. Talvez alguém nesse momento está sendo beneficiado. Sim, tem pessoas, tem classes que estão sendo beneficiados pelo que está acontecendo. Porém, a grande maioria está vivendo esse dia mau. Escuta com atenção o que e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Tudo sucede a todos. Estamos nessa situação e a gente percebe que todos estão com medo, preocupados com o tal coronavírus. E aí, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que estar preocupado, cada um tem que cuidar dos seus, cada um tem que tomar suas atitudes, porque todos estão vivendo essa situação. Jesus também fala a respeito do que acontece acontece a todos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Jesus nos diz também algo bem interessante. Jesus diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Como você pode ver, todos terão esses dias, esses momentos.
que pode ser o que está acontecendo, como também pode ser outras séries de problemas que acontecem na vida do ser humano. Dia mau, dia de angústia, dia de sofrimento. O que seria esse dia mau? O que seria esse dia mau? Segundo a Escritura Sagrada, lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo 1 até o versículo 8, o grande sábio Salomão nos mostra que, para nós, seres humanos, há um tempo determinado. E ele narra de uma forma bem clara que tudo tem o seu determinado tempo. Olha o que aqui está escrito. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Como você pode ver, já está determinado que estes dias iriam acontecer. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. O que acontece é que muitas pessoas estão despreparadas e quando chegam esses momentos, elas sofrem mais do que outras. Se você se preparar, se você tiver conhecimento, se você tiver informação bíblica e você colocar em prática, você vai sofrer. Isso não quer dizer que você não vai sofrer, só que você vai sofrer bem menos do que aquele que está despreparado. Por isso que Davi recebeu de Deus esta mensagem, Salmo 50, versículo 15. Presta atenção, o que é que o Senhor nos diz a Davi? Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O que fazer quando chega esse tempo de angústia? O que fazer quando chega esse dia mau? Como agir? O que acontece? Muitos não sabem e por não saber faz qualquer coisa. Busca ajuda em qualquer lugar e às vezes a sua situação fica ainda mais complicada. Porque não sabe o que fazer. Não sabe onde buscar ajuda. Mas aqui o Senhor nos ensina: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O que é invocar? Você pode responder: invocar é orar. Não. Invocar é uma coisa, orar é outra coisa. Presta atenção. São ligadas, são parecidas, mas as duas coisas não são a mesma coisa. Por exemplo, o que é orar? Numa linguagem bem simples, onde todos possam entender, orar é conversar com Deus. Quando você se dirige a Deus, numa conversa, você e Deus, você está orando. Então, orar é simplesmente falar com Deus. E o que é invocar? O que é clamar? É suplicar, é implorar, é manifestar necessidade de algo, é bradar, é gritar, é falar em voz alta. Podemos orar, falar com Deus, sem que seja um clamor, sem que seja invocar. Mas é impossível invocar, clamar, sem que seja através da oração. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você que está nos assistindo, você que está nos vendo, aonde você está buscando ajuda? A quem você está pedindo? Nós somos tendentes a buscar ajuda nos outros, quando nós temos Deus, que é o Senhor absoluto, que tem um controle de tudo em suas mãos, que nos revela que há tempo para todas as coisas. Isso vai passar no tempo de Deus, pode ficar tranquilo, vai passar. O que vai acontecer é o seguinte, é que muitos nesse tempo que estão vivendo,
vão se desesperar, estão se desesperando, porque não sabem o que fazer. Nessa noite, aprenda. O Senhor te diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor nos promete, Ele promete nos livrar. Observa o que é que diz Salmo 34, versículo 19. Presta atenção nessa passagem sagrada. Salmo 34, versículo 19. O Senhor nos diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a gente tem Deus, quando a gente tem Jesus como Senhor, como Salvador, a gente tem essa promessa de que vamos passar por muitas aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. São muitas as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Glória a Deus. Você pode estar aí pensando: mas eu não sou justo. Aqui está falando que muitas são as aflições do justo, e o Senhor vai livrar de todas elas. Mas eu não sou justo, você está aí pensando, ou até falando. Bom, eu até concordo com você. Você não é justo. Mas eu também quero te dizer: eu também não sou justo. Justo no sentido do que você pode estar imaginando, nem você é, nem eu sou, nem você será, nem eu também serei. Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós cometemos erros. Porém, eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para todos. Se você não sabe, fique sabendo que hoje, neste momento, apesar de você não ser justo, mas você pode ser justificado por Deus. Como é que isso é possível? Né? Olha, já pensou? Deus olhar para você e declarar você justificado? Como é que isso é possível? Romanos capítulo 5, versículo 1. Veja com atenção, escuta com atenção. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão vendo aí? Que nós podemos ser justificados e que esta justificação é mediante a fé em Jesus Cristo. Talvez você não entenda, talvez você não tenha conhecimento, mas as bênçãos de Deus estão condicionadas à nossa atitude para com Jesus Cristo. Sem Jesus, impossível a gente ser justificado. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Paulo fala sobre o Evangelho. E olha o que é que Paulo diz a respeito do Evangelho. Romanos 1, 16 e 17. Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Está percebendo agora? Que o justo que Deus vai livrar de todas as aflições são aqueles que vivem pela fé, não é pelos seus méritos. Porque quando a gente estuda as Escrituras, a gente percebe, do primeiro homem ao último homem, todos cometeram pecado, sem exceção. Só Jesus que nunca cometeu pecado. Para você não ter dúvidas, olha o que é que diz a palavra de Deus. Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Preste atenção. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Por isso, nem você, nem eu, ninguém será justo pelos seus próprios méritos. É por isso que Jesus tem um grande papel. Jesus tem uma grande missão realizada. E é isso que nós queremos que você entenda. Você que está em casa, ouvindo esta mensagem, participando deste culto com a sua família, você que ainda não invocou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que está desesperado, que está sem saber o que fazer, vamos resolver o teu maior problema nessa noite. Jesus. Jesus.
O que significa ser declarado justificado? Essa justificação, ela só é possível através de Jesus. Eu quero te deixar bem claro, não existe a menor possibilidade de você, de ninguém, ser por Deus declarado justificado, se não for através de Jesus. Jesus fez uma troca conosco. Jesus pegou nossos pecados e levou sobre si. E quando a gente o invoca, Ele nos dá a sua justiça. Daí a razão da gente, mesmo pecador, ser por Jesus declarado justificado. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo nos mostra de uma maneira muito clara como é que aconteceu esse processo. Aquele que não conheceu o pecado nessa terra, só teve um que não conheceu o pecado: Jesus. Foi Ele. O que aconteceu? Ele, Jesus, não conheceu o pecado. Ele, Jesus, se fez pecado por nós, para que em Jesus nós fôssemos feito justiça de Deus. Meu amigo, meu irmão, quando a gente crê em Jesus como Senhor, como Salvador, quando a gente invoca Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós somos feitos justiça de Deus. Não é pelos nossos méritos, não, nem pense nisso. Não é porque hoje nós estamos na igreja, hoje nós deixamos isso, deixamos aquilo, não. Tudo é feito por Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor seja tributada ao Senhor Jesus. É dele. Se não fosse Ele, todos nós estaríamos perdidos. Mesmo nessa angústia, mesmo nesse tempo de crise, mesmo nesse dia mau, nós temos paz em Jesus. Não é porque nós somos maiores, capacitados, mais fortes, de forma nenhuma. É porque Jesus é quem faz isso por nós. Nós sabemos que amanhã, que daqui a um momento, que na hora certa, o Senhor vai resolver. Porque Ele disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Eu vou repetir esse versículo, eu vou pedir que coloque para você ver. Salmo 34, versículo de número 19. Escuta com atenção. Presta atenção que o Senhor nos diz na sua palavra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, o Senhor livra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha, meu amigo, olha, meu irmão. Quando a gente invoca o Senhor, como nosso Salvador, Deus olha para nós e nos declara sem pecado. Mas não pode, claro que eu e você não vai entender isso. Não tem como, eu tenho meus pecados, você tem os seus. Mas Deus diz que nós não temos pecado. Mas como é que pode? Eu vou te dar uma explicação bem grosseira, mas simples. Tu está com R$1.000 na tua carteira. Aí de repente tu chega na rua, alguém põe um revólver na tua testa e diz: passa o dinheiro. Tu passa todo o teu dinheiro para ele. Tu ficasse com o que no teu bolso? Nada. Não é verdade? Então agora vamos transformar teu dinheiro em pecado. Façamos de conta que teu dinheiro é pecado. Jesus chega e tira todos os teus pecados. Tu ficasse com o quê? Nada. Foi isso que aconteceu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, mais uma vez eu quero que você entenda. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando você invoca Jesus como Senhor, como Salvador, Deus olha para você e declara você sem pecado. Porque seus pecados Jesus levou sobre si. Romanos capítulo 4, versículo 6. Depois o 7, depois o 8. Escuta com atenção. É assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Escuta, por favor. Olha, é independentemente de obras feitas por nós. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Tudo foi feito por Jesus.
A glória, a honra, o louvor é do Senhor Jesus. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Escuta com atenção. O Senhor não está dizendo que a pessoa não tem pecado. Claro que ele cometeu pecado, claro que ele comete pecado, claro que ele vai cometer pecado. Por exemplo, eu cometi pecado passados, eu cometo pecado no presente e eu vou cometer pecado no futuro. Claro e evidente que eu não sou o que eu era, claro e evidente que eu não vou ser o que eu sou. É um processo de aprimoramento. Deus vai nos transformando cada dia mais para o seu louvor e para a sua glória. Mas mesmo assim, Deus diz que nossos pecados são perdoados, nossas iniquidades são perdoadas, nossos pecados são cobertos, e Ele declara que a gente não tem pecado. Versículo 8, escuta com atenção. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Você que está me ouvindo aí, isso é uma boa notícia. Apesar da nossa angústia, do nosso sofrimento, olha que notícia boa. Deus dizer que jamais imputará a você pecado. Sabe por quê? Porque teus pecados, Jesus levou na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Jesus morreu por nós. Jesus deu a vida por nós. 1 João capítulo 2, versículo 1. E depois do versículo 2, 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Jesus sim, ele é justo. Jesus sim, ele é santo. Jesus sim, nunca cometeu pecado. A morte não pôde detê-lo, porque ele é santo, santo, santo. Determinada ocasião, Jesus chegou diante daqueles que o detestavam, daqueles que o odiavam, e ele disse: quem de vocês me acusa de pecado? Nenhum deles teve coragem de acusar, porque Jesus não tem pecado. Olha o que é que Jesus fez por nós. Versículo 2. Presta atenção. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O sacrifício de Jesus, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, aquele seu sofrimento foi pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oh, glória a Deus. É por isso que a gente entende, que mesmo no dia da angústia, a gente tem promessas de Deus do tipo Salmo 46. É um salmo muito rico, onde o Senhor nos diz o que é que Ele é para nós. Eu vou ler até o versículo de número 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Preste atenção nesse texto. Nesse momento de angústia, nesse momento do dia mau, nesse momento de aflição, nesse momento de dores, Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é nosso socorro bem presente nesses momentos de dificuldades. Versículo 2. Portanto, não temeremos, não temos que temer nada, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Versículo 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, o Senhor nos diz, no versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Olha que coisa linda. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu te pergunto, onde é a morada do Altíssimo? Onde é que Deus mora, meu amigo?
Onde é que Deus mora, meu irmão? Deus mora em corações quebrantados e contritos. Sabia que se você invocar a Jesus como Senhor, como Salvador, Deus vem morar em você? É por isso que a gente sofre, claro que a gente sofre, claro que a gente fica preocupado, claro que a gente sente, claro, mas a proporção é bem menor. E a gente sabe que Deus vai resolver o problema. A gente sabe. Versículo 5. Olha que coisa linda. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Oh, glória. E aí o salmista, nesse salmo, no versículo 10 e 11, ele diz, para quem invoca Jesus, ele diz no versículo 10 e no versículo 11, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Olha quem está conosco, presta atenção, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, com Jesus pode ficar tranquilo, a gente só vai até onde a gente pode ir, Deus não vai permitir que a gente sofra além das nossas forças. Não sei se você conhece, não sei se você sabe, mas se não sabe, se não conhece, escuta. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Olha como é que Deus age, olha como é que Deus procede. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Bendito o teu nome, Senhor. Louvado o teu nome, Senhor. Você não está só, meu irmão. Com Jesus. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você acha que Davi não passou problemas? Você acha que Davi não teve lutas? Você acha que Davi não teve momentos na sua vida difícil? Como teve? Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Teve momentos que Davi passou aflição. Salmo 40, versículo 1 até o versículo 5. Olha o que é que está nesse salmo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Versículo 2. Tirou-me de um poço de perdição, medal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4. Bem-aventurado o homem bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados da mentira. Versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Com Deus a gente passa qualquer situação. Com Deus a gente vive qualquer circunstância. Com Jesus a gente tem a promessa, a gente tem a confiança. E Davi acreditava plenamente no Senhor. Mas ele tinha suas horas difíceis, ele tinha seus momentos de dificuldade. No Salmo 42, no versículo 5, olha o que é que Davi diz. Ele chega, numa linguagem que você possa entender, ele chega como se estivesse de frente de um espelho falando para ele mesmo. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu vou repetir para você. Olha que palavra de Davi. Por que estás abatida, ó minha alma? Ele perguntando a ele mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E tem uma coisa, meu irmão, tem uma coisa, meu amigo. Davi não fez isso apenas uma vez. Davi fez isso diversas vezes na sua vida. Nesse texto aqui, 3 vezes ele fez essa oração. Versículo 11 desse mesmo capítulo, ele vai repetir as mesmas palavras.
Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. No Salmo de número 43, no versículo 5, ele repete as mesmas palavras. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nesse contexto, 3 vezes Davi clama. 3 vezes Davi fala com ele mesmo, repreendendo a ele mesmo. Ei, estás abatido? Cabisbaixo? Está tudo troncho, está tudo fora do lugar. Espera em Deus, confia em Deus, acredita em Deus. Ele prometeu que nos livraria e Ele vai cumprir. Mas eu não estou aguentando. Sim, olha o que é que o Senhor diz, Salmo 30, versículo 5. O choro, você pode até estar chorando, mas o Senhor diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. A noite não dura para sempre, a noite tem seu tempo. O dia mau não dura para sempre, o tempo de angústia não dura para sempre. Teremos bons dias, teremos dias diferentes, como diz Eclesiastes, há tempo para tudo. Esse é um tempo de angústia, mas vai passar. E essa angústia, para aqueles que têm Jesus, para aquele que tem Deus, ele vai também passar, e não vai se desesperar, porque Deus cuida, porque Deus está cuidando, porque Deus está provendo. Ele só quer que a gente faça o seguinte, Salmo 27, versículo 14, Ele quer que a gente faça o seguinte, Salmo 27, versículo 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique o teu coração, espera pois pelo Senhor. Não espera por A, por B, por C, por D, não, espera no Senhor, tenha bom ânimo. Está doendo, está sofrendo, está machucando, está ferindo, eu estou a ponto de me matar, mas eu devo confiar no Senhor, eu devo esperar no Senhor, o Senhor vai agir, o Senhor vai fazer. Não foi assim que Davi disse no Salmo 50, versículo 15? Não foi assim que ele falou? Não é assim que está escrito? Salmo 50, versículo 15. Foi assim que ele falou, e é assim que a gente deve fazer. Clama no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia. O Senhor disse que eu te livrarei e tu me glorificarás. Estou chegando ao final, mas eu tenho ainda algo muito interessante para te dizer. Nós não estamos sós. Jesus não deixou a gente só, em hipótese nenhuma. Mateus 28, versículo 20. Jesus fez sua missão, foi crucificado, ao 3º dia ressuscitou, subiu aos céus, mas deixou essa palavra, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, inclusive nesses dias maus, inclusive nesses dias de angústia, inclusive nesses dias que estamos passando. Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nenhum momento Jesus nos deixou, não, Ele está conosco, e Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Para a gente ter uma convicção maior, lá em Hebreus 13, versículo 6, só a parte A desse versículo, olha o que é que o Senhor nos diz: e assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio. Para concluir, não temerei, o que me poderá fazer o homem? O Senhor é meu auxílio, o Senhor é meu ajudador. Portanto, invoca Jesus, se tu ainda não o invocaste. Se já invocou, confia em Jesus, descansa nele, acredita nele, não se preocupe. Não adianta a gente se preocupar com um vírus que a gente nem consegue ver. Eu vou perder o sono, você vai perder o sono, eu vou perder a paz, você vai perder a paz por algo que a gente não pode fazer nada.
O que a gente tem que fazer é fazer aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que a gente pode fazer, vamos fazer. Aquilo que a gente não pode, quem tem que fazer é Deus. Como é que a gente pode fazer o que a gente não pode? Então não tem que desesperar. Devemos tomar todas as medidas que são exigidas pelas autoridades. Sim, vamos fazer, vamos cumprir, vamos obedecer. Mas vamos descansar no Senhor. Não vamos desesperar-se. Apesar de tudo, nós temos um Deus que está conosco. E se tiver de ir agora, bendito seja o nome do Senhor. Não é coronavírus, nem é A nem B que pode nos ferir, nos machucar. Não. Não. Quem pode fazer alguma coisa conosco é Deus. A quem você teme? A quem você teme? Mateus capítulo 10, versículo 28, para a gente terminar essa mensagem nessa noite. Jesus nos mostra quem a gente deve temer. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não tema esse tal de coronavírus. Não tema qualquer outro ser. Não tema qualquer outra criatura. Não tema nada que pode te machucar, te ferir ou até te matar. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder de fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Deus. Aí você deve temer. Temer a Deus é o princípio dos mandamentos. É o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor. Portanto, o salmista tinha razão quando ele disse, no Salmo 50, versículo 15, no tempo da angústia, no dia da angústia, invoca-me. Invoca-me. É isso que a gente deve fazer. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. Tu me glorificarás. É um jogo de palavras que o Senhor usa aqui. No tempo da angústia, invoca o Senhor. Ele vai nos livrar. E depois nós vamos glorificar Ele. Muito em breve. Pela fé. Eu não vou estar aqui olhando para as cadeiras vazias, só vendo Júnior, Orlando, nosso irmão Vitor. Não. Muito em breve, nós vamos estar aqui com a igreja lotada, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E cada um que tiver a oportunidade falando das suas experiências, do seu crescimento. Porque nós temos convicção que todas as coisas que acontecem conosco é para o nosso bem. Todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Portanto, meu querido, descansa no Senhor. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quem pode te livrar é Deus, através do Senhor Jesus. O que tu tem que fazer? Invoca. Tu e Ele. Entra no teu quarto. Não pode vir para o templo orar. Tem teu quarto. Jesus não disse, entra no teu quarto, fecha a porta. Invoca-me no dia da angústia. Assuma aliança com Jesus. Assuma um compromisso com Jesus, que Ele também vai assumir um compromisso contigo. Toma posse dessa palavra. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ao Senhor Jesus seja toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação. Em nome de Jesus eu quero agradecer por essa noite, por esse privilégio, por essa oportunidade que Ele me concede. Quero agradecer a Fagner, quero agradecer a Júnior, quero agradecer a Mara, quero agradecer a Bia, Júnior, Orlando, João Vitor. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. A Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos pela nossa nação, te pedimos pelo mundo, te pedimos pelas nossas famílias, te pedimos em nome de Jesus, esse mal, repreende para o teu louvor e para a tua glória. Senhor, muito obrigado pela grande salvação que tu nos deste, pelo privilégio de
ter esse direito de invocar a Ti, Senhor, nesses momentos de angústia, Senhor. E Tu vai nos livrar e nós iremos Te glorificar. Deus, leva-nos em paz a nossos lares. Nos dá um restante de noite abençoada em Tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Te peço, te agradeço, no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do divino e bendito Espírito Santo permaneça conosco e com todos os filhos de Deus espalhados na face da terra. Nossa esperança, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um abraço em Cristo Jesus para todos vocês que estão nos ouvindo. Deus abençoe vocês.